Olá, seja bem-vindo ao Gestão de AZ. A entrevista de hoje é com a Cláudia Arruda, diretor administrativo e financeiro. Apresentado por Felipe Amêndola, o tema é qualificação profissional. Pessoal, tudo bem? Aqui no canal Gestão de A a Z, o seu guia do gestor. Hoje a gente está com a Cláudia Arruda, uma irmã, grande parceira, uma pessoa de extrema competência. A Cláudia ela é diretora administrativo financeiro da Mecalor Engenharia Térmica. Cláudia, fala um pouquinho de você, um pouquinho da empresa. E hoje nós vamos falar de uma coisa que você entende muito, porque você também que é a questão de competência, tá bom? Ok. Boa tarde, Felipe. Obrigada pelo convite. Bom, eu trabalho na Mecalor já há 21 anos. Sou formada em administração de empresas, com pós-graduação em gestão de pessoas pela FGV. E aqui a gente tem uma preocupação muito grande com pessoas. Um dos nossos pilares é a felicidade profissional, então é um assunto que nos preocupa bastante, onde a gente dedica muito tempo. Legal. Cláudia, a pergunta que não quer calar, né? Hoje a gente tem no Brasil mais de 13 milhões de desempregados, né? Muita gente desempregada. E ainda assim, o assunto hoje é competência, né? E ainda assim, a gente tem dificuldade na contratação de pessoas. Então eu percebo assim que a gente pena para conseguir achar um profissional. Não deveria ser ao contrário, né? No meio tá na contramão, porque no meio de tanta gente disponível no mercado, a gente teria que ter mais facilidade em contratar. Mas na verdade nós estamos com uma baita dificuldade. Como é que você vê isso? Exatamente. Olha, Felipe, recrutar pessoas é de fato uma arte, né? Não é a primeira vez que você está ouvindo isso, e eu que faço isso há muitos anos, posso confirmar que de fato é. Talvez pessoas assim fora dessa área não tenham noção da dificuldade que a gente tem em vários níveis, tá? Começa por conseguir falar com o candidato, pode parecer bobagem, mas o pessoal não atende telefone, não responde e-mail, você manda um WhatsApp, depois marca a entrevista, eles não aparecem, então a gente tem dificuldades desde as mais básicas, né? Mas eu acho que o cerne da questão é o seguinte: quando você vai selecionar um currículo, você tem um perfil muito frio, né? Então, quantos anos, qual o curso, se fala idiomas ou não, e isso faz você achar que está com o perfil ideal. Então, qualquer pessoa que preencha esses requisitos pode parecer o candidato ideal, mas isso não é garantia de que esse candidato vai dar certo. Esse perfil é muito estático, né? E o profissional, ele tem que ser um casamento, essa é a verdade, né? Então, hoje, a gente tem alguns pontos que são muito importantes e que talvez as pessoas estejam se esquecendo. Então, quando a gente fala da qualificação, a pessoa imediatamente ela pensa num curso, ela pensa no idioma, ela pensa numa pós-graduação, ela pensa numa habilidade de software, e acaba se esquecendo do que não está no currículo, né? O que é a personalidade. Então, eu costumo falar que algumas coisas são muito importantes quando a gente vai fazer essa seleção, e isso é difícil de achar, é difícil as pessoas traduzirem isso numa entrevista, que é a aptidão de fazer, né? A capacidade de fazer acontecer, né? Na sua área. Tem uma coisa também muito importante, que é a colaboração com as outras áreas. Então, quando a gente está entrevistando, a gente consegue identificar se essa pessoa, além do trabalho dela, ela teve experiência com outros setores, com colegas, ela conseguiu contribuir de alguma outra forma. Porque hoje o nosso mundo é muito integrado, né? Não existe mais espaço para aquele profissional que só faz aquela determinada tarefa, né? Então, as relações estão cada vez mais necessárias, a interação está cada vez mais importante, e a curiosidade, né, de conhecer outras áreas, de conhecer outras culturas, e a empatia, né? Acho que também é uma coisa importante. Isso não tem como se traduzir num currículo, por mais que você coloque, isso muitas pessoas colocam, né? Então, isso é feito na entrevista. E nesse quebra-cabeça, né, que é a empresa, a gente procura a peça que falta.
né? Então, Sim. muitas vezes as pessoas me perguntam, mas o que eu faço para passar numa entrevista, né? E eu sempre respondo, seja você, porque você tem que ser essa peça que falta. Não adianta você querer se moldar para encaixar num lugar que não é seu, né? Então, hoje, a dificuldade principal é reunir tudo aquilo que não se traduz num curso de formação, Entendi. né? E o interessante do Seja Você é que, na experiência, vai aparecer quem realmente a pessoa é, né? Então não Sim, adianta ela querer se passar numa entrevista ou numa dinâmica, porque depois, no dia a dia, ela acaba aparecendo, né? exatamente. Se montar um personagem, esse personagem, cedo ou tarde, vai cair, ela não vai conseguir É, corresponder, né? verdade. Olha, deixa eu te fazer uma pergunta interessante, que inclusive até conversei nesse assunto essa semana. A questão da qualificação, a questão da competência para essa nova geração. Como que essa nova geração está encarando a qualificação profissional? Como é que eles estão enxergando isso daí? Bom, é uma geração que muito tem se falado, né? A geração que está entrando agora no mercado de trabalho é uma geração muito mais conectada, uma geração que foi acostumada a ter muitos estímulos positivos dos pais, né? Que vive aí o imediatismo das redes sociais e que buscam uma rapidez muito maior do que a geração anterior, né? Então, a expectativa é outra. Antigamente, os profissionais procuravam uma relação de segurança com a empresa, né? Então, a empresa que lhe desse segurança, um posto de trabalho, né? Um serviço claro, né? Regras muito bem definidas, isso fazia o profissional ficar muito satisfeito. E hoje não, isso não satisfaz essa geração, ao contrário, né? Então, se você der um trabalho muito rotineiro, eles vão se desinteressar muito rapidamente, né? Então, eu vejo, assim, nessa geração, pessoas com boa formação, né? Então, normalmente, cursaram boas instituições, falam idiomas, têm uma curiosidade, né? Eles têm uma capacidade de relacionamento, mas acabam não conseguindo se encaixar num ambiente que tem suas regras, né? Que tem suas metas, e que nem sempre o reforço vai ser positivo. Então, eu acredito que essa geração precisa trabalhar mais a parte comportamental do que a própria Sim, parte técnica, vamos chamar assim, né? verdade. Eu acho que o papel da liderança aí é muito importante, porque os líderes precisam cativar essa nova geração, né? Eles se sentem bem com pessoas que eles admiram, né? Então, Sim, o líder, ele tem um papel fundamental de relacionamento com essa turma, fazer com que elas tenham sempre um desafio diferente, sempre uma novidade, né? E, por outro lado, eu acho que essa geração também tem que entender que algumas regras vão existir, que muitos paradigmas foram quebrados, claro, né? com Hoje a gente certeza. tem home office, a gente tem um código de vestimenta muito mais tranquilo, É, né? Horários flexíveis, enfim, mas uma pequena parte de normas, de regras, isso sempre vai acontecer, é necessário, né? As reuniões têm que acontecer, os resultados têm que aparecer. com certeza. Então, eu acho que é uma geração muito capaz, né? Muito capaz mesmo de fazer coisas incríveis e associar a experiência dos mais velhos, né? Entender que essa bagagem de vida, né? Não estou dizendo nem de conhecimento, porque o conhecimento hoje está muito disseminado, né? Você dá um Google, como a gente brinca, e você tem o É, mundo ali na tua com frente, certeza. né? Sim. Mas a visão de vida, né? A coisa da resiliência, da paciência, da dedicação, eu acho que tem muito a aprender com os mais velhos, acho que isso é importante que sempre fique claro para eles. Verdade. Eu costumo falar, quando eles estão motivados, essa turma é um foguete, né? Vai daqui para a Lua Exatamente, em segundos, mas também eles facilmente se desmotivam. com E certeza. esse é o desafio do líder que está numa outra geração, né? Que está nessa Exato. geração do certinho, que está nessa geração
do encadeamento, né, das coisas organizadas, que não é. Então tem esse conflito Exato. aí, por isso que você falou, e muito bem, né, é o líder que tem que gerenciar essa questão, né. E essa Exatamente. turma, Cláudia, como é que fica o plano, como é que eles se colocam diante de um plano de carreira? Você já falou que eles são imediatistas, né? Como é que eles Sim. encaram um plano de carreira? Olha, Felipe, isso é uma questão que eu ainda vejo nas entrevistas que eu faço, de uma maneira muito arcaica, por incrível que pareça, né? E pode até parecer contraditório o que eu vou dizer, mas eles ainda esperam que você, como empresa, monte uma carreira para eles. Então, quando eu Ah, recebo candidatos e que me perguntam, senhora, qual é o plano de carreira da empresa para mim? E eu sempre devolvo uma pergunta, eu falo, qual é o plano de carreira o seu seu, para né? você mesmo? É, Né? Então, na Mecalor, a gente, até na contramão aí das teorias, né, de recursos humanos, a gente não tem plano de carreira para ninguém. Eu certo. sempre digo que a gente apoia o plano de carreira que essa pessoa Dele. escolheu. Então, que aqui o que a gente tem que deixar são as oportunidades livres para que eles aproveitem essas oportunidades, né? Então, eu acho que o jovem ele tem que pensar muito nisso, né? Como eu falei no começo, essa geração é imediatista, está acostumado ali a num clique, né? Num passar de dedos, ver o mundo, né? E tem muito mais tempo do que nós tínhamos, né? Na nossa época, Sim, né? Então, eles amadurecem mais tarde. Então, eu acho que ter a consciência de que existe um caminho é importante, né? Às vezes falta um pequeno detalhe, mas que muda tudo. Então, enxergar que o que você faz, o que você escolhe, vai trazer para você um futuro e ver se você se enxerga nesse futuro. Se você não se enxerga, é porque você tomou ali o caminho errado, você precisa corrigir, né? Então, muitas vezes, dilemas assim, olha, será que eu escolho essa ou a outra empresa? Será que eu assumo tal cargo? Será que eu vou para tal departamento? Eu sempre digo o seguinte, não existe um certo ou errado, né? Existe assim, é você se vê interessante. feliz aonde você está se enxergando? Isso. Então, se você se vê feliz ali, ok. Se não, você tem que se adequar, porque se eu faço um plano de carreira para você, eu te condeno ao que eu escolhi como empresa, né? Então eu escolho, eu É, vou te contratar, vou te pôr em tal setor, daqui tantos anos você vai para tal setor e daqui tantos anos você vai para outro setor, mas eu estou te condenando de fato aquilo que eu escolhi, que pode não ser é. onde você se vê feliz, né? Então escolha o seu caminho, saiba para onde você vai. Dependendo de onde você vai precisar de uma aptidão ou outra, ou um conhecimento a mais. Então é importante você, onde você se vê feliz no futuro e o que você faz para conseguir isso, né? Seja o dono da sua carreira, né? Seja o dono da sua carreira. É isso aí. Exatamente. Cláudia, indo nessa linha, vou falar agora um pouquinho aqui com o pessoal que está ouvindo a gente. Eu conheço a Cláudia já há bastante tempo e muitas vezes eu sento na frente dela assim e ela está selecionando, né? Ela está recrutando os caras. Tá? Eu falo, pô, Cláudia, mas você está fazendo isso? Por que você não passa isso para o outro? Você é diretora, né? Tal. Aí a Cláudia vira para mim e fala assim, Felipe, eu tenho que conversar com eles porque eu quero olhar no olho deles. Então, eu queria que você desse essa dica agora para o cara que está do outro lado. O que, que você olha dentro do olho desse cara? Que é esse teu sentido, e é por isso também que você dificilmente erra. E a gente sabe disso, né? Quem trabalha na Mercalor sabe que o teu Sim, índice de acerto com candidatos é muito grande. é Você demora um grande. pouquinho para escolher, mas quando escolhe você não erra. Mas o que você está Exatamente. buscando nesse olhar? Essa é a dica que eu quero que você passa para quem está assistindo a gente. Olha, Felipe, eu vou te dar uma resposta simples, que não é nada simples, né? Eu procuro enxergar se ele vai ser feliz aqui. Ah, olha só que coisa impressionante. Então, eu digo, de novo, é uma arte, né, recrutar pessoas por causa disso, né? Quando eu vejo alguém que está aqui feliz de ouvir o que ele está ouvindo e feliz de ver
o que temos aqui, eu sei que é a pessoa certa. O nosso objetivo da qualidade aqui, ele fala felicidade profissional, tá? Olha. Anos atrás era satisfação profissional, mas eu resolvi mudar para felicidade, porque eu acho que é exatamente isso, né? Tem uma coisa interessante que eu sempre falo, você sabe disso como meu amigo, festas de final de ano. Eu olho aquela turma dançando e brincando e não sei o quê, eu falo, gente, como é que a gente pode dar certo com essa bagunça toda, né? Mas é exatamente por isso, porque as pessoas são felizes, exatamente por isso que dá certo. Então, quando eu estou entrevistando alguém, eu procuro essa felicidade na Mecalor. Muitas vezes eu percebo que não é aqui que ele vai ser feliz. Todo mundo tem o seu caminho, todo mundo tem. Mas às vezes não é aqui, né? Então, e às vezes também muda de setor para setor. Então, eu tenho um setor que é mais formal. Então, se eu vejo alguém muito brincalhão, eu falo, olha, ele não vai ser feliz aqui, ele vai ser podado, né? Se eu vejo alguém muito agitado, que vai para um chefe muito agitado também, eu falo, nossa, vai ser um casal perfeito, né? Casamento eterno, duradouro. Então, a pessoa tem que ser de fato o que ela é e achar o ambiente que sirva para ela, né? Se eu for trabalhar num banco, não tenho nenhuma pretensão disso, mas se isso acontecer, eu vou recrutar pessoas diferentes daquelas, que eu recruto hoje, tá? Então, a habilidade de quem está selecionando, e por isso que eu não abro mão de fazer isso, né? Faz toda a diferença, né? Saber a pecinha do quebra-cabeça faz toda a diferença. É por isso que você faz, né? Exatamente. Cláudia, cara, eu queria te agradecer de coração, Prazer foi uma meu, competência, Felipe. sabe? Você é uma competência aqui para o nosso canal, para a gente poder passar isso para as pessoas. Eu queria por mim, eu ficaria aqui 3 horas te entrevistando, porque eu tenho 500 perguntas para te fazer, mas a gente tem tempo, né? A gente está um pouco limitado. Exatamente. E obrigado de coração Felipe, mesmo. prazer foi meu. Tudo de bom aí para você. Tchau. Valeu.